em 3 anos e venci as 2 eleições. Eu estou com 4 anos e meio de vida pública. Eu adoro o que eu estou fazendo, gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar principalmente quem mais precisa. Como eu vivi essa experiência do outro lado, sem dinheiro, com dificuldade, sem dinheiro para pagar a luz, minha mãe chorava toda noite. Enfim, essas coisas que você não esquece, a dificuldade que você não esquece. Mas ao invés de ficar revoltado, eu transformei tudo isso em aprendizado, Igor. Tudo isso para melhorar a minha condição de acreditar nas coisas, ter fé em Deus. Eu sou católico, faço as minhas orações, acredito, faço as minhas preces, agradeço, peço desculpas, eu faço a minha autocrítica também. Que quando você fala com Deus, você faz a sua autocrítica. Você pode fazer os seus pedidos. Deus, mas é importante ter autocrítica e pedir perdão. Errei, fiz errado. Não é só pedir e não é só agradecer. É também reconhecer quando você erra. Então tudo isso me ajudou. Eu comecei muito precocemente tudo. O meu trabalho, depois a própria vida política. Alguém de fora da política disputar a prefeitura não é normal. Foi o primeiro na história da prefeitura de São Paulo. Alguém ainda, vamos dizer, recém-ingressado na política, disputar o governo do estado de São Paulo e ganhar, também foi um fato inédito. Há quem diga que você foi um dos primeiros dessa nova leva aí que está rolando na política, né? Que está rolando meio que um outsiderismo, né? Que cada vez mais entra em evidência. Ou, tipo, as pessoas elas não querem votar num cara que estava lá, que é o establishment, que é o cara de sempre. Elas estão sempre buscando agora alguém que é um novo. Alguém que, um cara que eu nunca votei na vida, uma nova opção que é totalmente diferente. Isso aconteceu. Em 2016, Monarca, foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Já em 2018, já era um clima diferente. Bolsonaro era candidato a presidente. Era o Bolsonaro versus Fernando Haddad. Porque o Geraldo Alckmin perdeu no primeiro turno. Eu votei no Alckmin no primeiro turno. Fui leal ao meu partido, ao PSDB. Mas no segundo turno eu não ia votar no PT. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu ia votar no PT? Eu fui anti-PT também. Mas como milhões de outras pessoas, também fui enganado pelo Bolsonaro. Né? Você foi enganado ou você fala assim, faz sentido aqui, cálculo político, vamos lá? Não, foi o cálculo político, mas, enfim, ele tinha uma proposta liberal. Ele dizia que ia combater a corrupção. Mas você realmente acreditou? Realmente teve alguma coisa dentro de você que falou, vai que esse cara... Eu falo isso porque eu também votei nele no segundo turno. Sim. Primeiro eu votei no Amoedo. Mas eu também falei assim, gente boa, eu gosto do Amoedo. Vai que a gente coloca um maluco lá e em vez ele quebra o negócio de um jeito legal, entendeu? Vai que... Mas não foi o que aconteceu, né, infelizmente. Mas, Monarca, foi exatamente isso. A mesma situação sua foi a minha, não sei no caso do Igor, mas e milhões de pessoas, enfim, eu não ia votar no PT. Eu nunca votei em branco na minha vida. Nunca anulei meu voto. E quero dizer aqui para vocês, nunca vou votar em branco e nunca vou anular meu voto. Sério? Por princípio. As próximas eleições vão ser difíceis, Por princípio. Se for o segundo turno Bolsonaro e Lula, eu vou anular, com certeza. Não vai ser. Tem coisa melhor do que Lula e Bolsonaro. Tomara, porque eu fico meio triste. Caralho, nossa, não faz isso comigo. Lula e Bolsonaro, de novo, essas são as opções do Brasil. 200 milhões de pessoas. Tem muito tempo ainda, E aí você tem fígado e rabo pra comer. Tem muito... Eu gostei dessa. Mas tem muito tempo ainda pela frente. Tem muito jogo. Outra coisa que a gente aprende na política, Monarca, a política cada dia é uma eternidade. É diferente do nosso tempo. Eu trabalhei em comunicação, trabalhei em rádio, adoro rádio, trabalhei em televisão, marketing. É diferente, o tempo da política é diferente. Um dia é uma eternidade, uma semana, a eternidade é a eternidade. Um ano, então, é a eternidade plena. Nós estamos há 1 ano e 5 meses da eleição, tem muito tempo ainda. Muita coisa isso foi algo que tu aprendeu vivendo isso? Foi. O tempo da política não é o nosso tempo, é diferente. É um outro tempo. Foi a pandemia que foi a condução do controle da pandemia que te separou do Bolsonaro? O que foi? Boa pergunta, Igor. Não, foi antes. Logo no 3º mês. Primeiro que o Bolsonaro demitiu já 2 ministros no primeiro mês. Nunca vi isso. Alguém assumir no primeiro mês. Demitiu o Gustavo Bebiano, que morreu até de desgosto, na minha opinião. E o Santos Cruz, lembra? No primeiro mês. Como é que pode alguém nomear 2 ministros e no primeiro mês demite 2 ministros em 30 dias de governo? Depois... Ele chegou a nomear o Bebiano? Sim, senhor. Bebiano era ministro de Estado. Sim, senhor. Caralho. E o Santos Cruz também. Demitiu. Em 30 dias demitiu os 2.
Os dois. Isso E é o Bebiano super foi o que estava esquisito. do lado dele fazendo É. a campanha dizem que dele. ele era o homem, o braço direito do cara, né, na campanha. E fez a campanha o tempo todo no Rio de Janeiro, junto com o Paulo Marinho e outros poucos. A gente Era um conversou time. com o filho do Paulo Marinho aí. É o André, o André Marinho. Grande figura, o Andrezinho. Figuraça. Figuraça. E depois ele disse várias vezes, eu ouvi, vocês viram, então, dizendo, não serei candidato à reeleição, sou contra a reeleição. Pô, no segundo mês, em fevereiro, ele já falou, sou candidato à reeleição. Eu falei, mas como é que pode isso, um presidente que na campanha disse que não seria candidato à reeleição, se elegeu dizendo, não serei candidato à reeleição. Aí assume no dia 2 de janeiro, em fevereiro já diz que é candidato à reeleição. Isso é Depois... clássico político, né, Dória? Vamos lá, vai. Não estamos Mas, surpresos, vai. Bom, fora isso, a demissão dos ministros. Depois quer combater a corrupção. Aí defenestrou, demitiu... Desde o início foi uma situação conflitiva. Defenestrou é maneiro. Defenestrou Jogou é pela maneiro. janela. Não, e transformou o Sérgio Moro em inimigo. Pô, já começou, não é que foi quando depois de demitiu, já durante o período. O Sérgio Moro tomava tiro todo dia, humilhações do governo, tudo. E cadê o governo que ia combater a corrupção? Mandou embora o Sérgio Moro e transformou o Sérgio Moro no inimigo da República. Ia defender o meio ambiente, o que fez? Nunca se invadiu tanto a Amazônia, nunca se derrubou tanta árvore, nunca se teve tanto incêndio, tanto mal feito ao meio ambiente no Brasil como no governo Bolsonaro, logo no início. O que é isso? Que país é esse? Aí fazer um governo liberal. Eu conheço o Paulo Guedes, gosto do Paulo Guedes, mas acho que ele está contaminado pelo Bolsonaro. Não, vou privatizar tudo, vou privatizar os Correios, lembra-se? Os Correios vão ser privatizados. Ele falou na campanha isso. Vou privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras. O que privatizou? Nada. Está aí falando até agora que vai privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras, e não privatizou. Nós já temos 2 anos e meio. Me dê um exemplo claro de uma grande instituição pública que foi privatizada. Naquilo que ele dizia, mais privado, menos público, mais Brasil, menos Brasília, logo no início. Eu sei que ele criou uma estatal nova, né? Vou acabar com a tal da TV Brasil, lembra-se? Não, isso é um absurdo, não sei o quê, lulista, para fazer propaganda de petista, está aí a TV Brasil, consome uma fortuna e só fica falando baboseira do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dos amigos do Bolsonaro, o dia inteiro. Aí no terceiro mês, e sem contar que as 2 vezes que eu tive com o Bolsonaro, eu falei, pô, esse cara não é possível. O jeito que fala o que ele fala, pô, os absurdos, Igor, Monaco, os absurdos, eu não posso falar porque eu não falo palavrão, também esse negócio assim foi constrangedor conversar com o Bolsonaro. 2 conversas, fui como governador lá em Brasília, eu falei, não é possível, esse homem não tem alguma coisa errada, ele não é normal, falando as coisas que ele fala, os absurdos que ele fala, afrontando, chamando o Superior Tribunal, o Supremo, o STF, dos maiores palavrões que você pode pronunciar, já no segundo mês de governo ele falava isso, eu vou acabar com esse Supremo, vou não sei o quê, brigava com o Rodrigo Maia, o Rodrigo era o presidente da Câmara Federal, filho disso, filho daquilo, mas não sei o quê, eu falei, pô, que é isso? Onde é que nós vamos parar? Você está chegando agora, foi eleito, já briga com o Supremo, briga com o presidente da Câmara, já machucando os governadores, não tinha Covid, antes da Covid, a Covid só veio em março. Não governa mais, né? Não governa mais. Falei, esse homem é um homem do conflito.